Deportada pelo governo Trump com bebê, família afegã tenta refazer a vida do Brasil. O pintor e pedreiro afegão Zafar Abbasi, asterisco de 39 anos, caiu em lágrimas ao lembrar da saga para deixar o Afeganistão, seu país, e chegar aos Estados Unidos, onde acreditou que poderia se instalar e viver em segurança com sua família, composta pela esposa e pelos 5 filhos, incluindo um bebê de 4 meses e uma filha de 17 anos. No entanto, o que era para ser o seu novo lar tornou-se um dos maiores pesadelos de sua vida após ser deportado pelos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega ICE, em inglês, sem que pudesse sequer trazer os seus pertences pessoais. Como sempre, ouvimos dizer que a América é defensora do direito das crianças e dos direitos humanos. Jamais imaginamos que tamanha crueldade pudesse ser cometida contra nossa família e contra nossos filhos, uma crueldade capaz de destruir completamente nossas vidas e deixar nossa família e nossas crianças deprimidas e desiludidas, disse Abbasi. A truculência do ICE, a polícia migratória de Donald Trump, tem sido alvo de protestos dos Estados Unidos depois que os agentes mataram a tiro a estadunidense René Nicole Gurge, Minneapolis, no último dia 7 de janeiro. Durante uma abordagem desde que assumiu seu segundo mandato, o presidente Donald Trump tem endurecido sua política anti-imigração, com revogação de vistos, deportações e perseguições. O dia 11 de dezembro de 2005 parecia ser normal para a família afegã, quando receberam um e-mail que exigia a presença de todos eles no escritório do ICE em Denver, no Colorado, às 8 horas do dia seguinte. A mensagem pouco esclarecedora gerou sentimentos dúbios do Abbasi, que nutria a expectativa de imediata regularização do visto e, ao mesmo tempo, medo de serem mandados de volta para o Afeganistão, onde podiam ser mortos por pertencerem a uma etnia perseguida pelos talibãs. Embora movidas pela esperança, Laila Abbasi, asterisco, filha mais velha do casal afegão de 17 anos, contou que aquele pedido soou anormal porque exigiu além dos pais a presença de todas as crianças. Foi anormal porque em outra ocasião não convocaram apenas os meus pais, mas também a gente, relatou. A desconfiança da adolescente soou como um presságio ruim, que se confirmou no dia em que eles se apresentaram no escritório do ICE, o anúncio de que toda a família seria deportada para o Brasil, em um voo que deveria partir em poucas horas. Laila Abbasi contou que instaurou, antes de se saber que seria deportada, entrou no banheiro com a mãe e a irmã e ali cruzou com um agente de imigração que sempre deixou claro que o destino da família já estava traçado desde a chegada em Denver, capital do estado do Colorado. Era a deportação. Quando eu a vi, comecei a chorar na hora, lembrou a jovem. Ao voltar para a sala de atendimento, ele encontrou o ambiente tomado por agentes do ICE. Sem rodeios, anunciaram que a família precisava partir e rápido. Por mais que Abbasi tentasse argumentar de que não podia partir sem que pegasse pelo menos as roupas, documentos, os agentes do ICE ameaçaram. Se falássemos alguma coisa, separaria meu pai e o mandariam para a prisão, relatou aos prantos adolescente. Não chore e não fale nada, apenas nos sigam, ordenaram os agentes de imigração à comunidade onde a família vivia. Contratou advogados express para tentar levar o caso à corte americana e estadunidense, mas nada pode ser feito. Durante os 5 dias em que estiveram nos Estados Unidos, a solidariedade e a receptividade da comunidade afegã permitiram que Abbasi encontrasse um lugar para morar, comprasse imóveis e roupas de inverno e matriculasse os filhos nas escolas. Contudo, assim como o sonho de viver bem dos Estados Unidos, os singelos bens conquistados ficaram para trás. 3 horas depois da fatídica notícia, todos estavam embarcados em uma aeronave que saiu do Colorado, fez uma escala em Dallas, capital do Texas, e encerrou o trajeto em um aeroporto do estado de Louisiana, onde foram deportados para o Brasil. A vida antes dos Estados Unidos. A família Bassi demorou 4 anos para chegar aos Estados Unidos, passando por 11 países.
entre eles o Brasil, na tentativa de fugir do regime talibã que assumiu o poder do Afeganistão em agosto de 2021, após a saída das tropas estadunidenses da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, que ficaram por quase 20 anos no território. O vácuo de poder deixado pelas forças internacionais de segurança mostrou a fragilidade do governo afegão, que se deparava com a impopularidade de suas lideranças e os escândalos de corrupção. Poucas semanas após a retirada das tropas estrangeiras, Talibã tomou Cabul, a capital do país, e expulsou o então presidente Ashraf Ghani. Desde então, o regime talibã instaurou o autoritarismo, baseado na interpretação das leis islâmicas, passou a perseguir etnias minoritárias como Hazaras e cristãos, além de reverter avanços sociais recém-conquistados, levando a família Bassi a deixar o país por causa da discriminação e da nossa etnia, e também por causa do regime talibã que proibiu a educação das medidas, explicou o pintor. A família Bassi pertence à etnia Hazara, povo originário da região central do Afeganistão, composta majoritariamente por muçulmanos xiitas e falantes de um dialeto do persa. O grupo étnico carrega uma identidade marcada pela resistência, porque ao longo da história foram empurrados para as margens do próprio país, tornando-se alvo recorrente de violência e exclusão praticada por muçulmanos sunitas ou do próprio Talibã. Essa hostilidade forçou excessiva diásporas para outras regiões do Oriente Médio. Pouco antes de deixar o Afeganistão, a família assistiu o Talibã cometer um massacre contra os moradores de uma vila na província de Ghazni, a 180 quilômetros de Cabul, onde viviam diversas famílias Hazaras. Entre o de Jafar, a base da minha família, por exemplo, 9 pessoas foram mortas enquanto tentavam tomar o poder. Eles foram até a vila e mataram muitas crianças. Suas famílias e seus pais, contou, com o risco de serem perseguidos e mortos, venderam todos os pertences, entre eles a casa, o carro, o imóvel, tendo que ir às pressas. O primeiro destino foi o vizinho Irã, onde viveram até meados de 2023, quando conseguiram o pedido de refúgio e residência do Brasil. Em São Paulo, a família disse que havia conseguido também o pedido de residência, que tentou se estabelecer por aqui, mas a experiência com a insegurança da capital paulista os fizeram desistir de viver no Brasil. Nós fomos roubados 3 vezes, levaram o meu celular e meu dinheiro em São Paulo, uma vez sob ameaça de faca do caminho para o trabalho e outras 2 do mercado. Depois disso, passamos a sentir muito medo, contou Jafar Abbasi. Ainda na capital paulista, a renda vinha de trabalhos como pintor de prédios em um contrato informal com um brasileiro que lhe pagava R$ 80 por dia. Em uma jornada de segunda a sexta, o valor era reservado para a alimentação, despesas pessoais e reserva de emergência que foram utilizados para tentar chegar aos Estados Unidos. Família cruzou o continente com o apoio de coiotes. Quando decidiram deixar o Brasil, a base seguiram por conta própria em ônibus até Colômbia, onde permaneceram por alguns meses antes de continuar a viagem rumo ao México, para cruzar a temida selva de Dária, conhecida por seu percurso perigoso por abrigar grupos criminosos e uma densa floresta tropical. Foram contratados coiotes, pessoas que cobram altos valores para fazer travessias ilegais entre os países. Segundo o pai, a família gastou $20 mil em todo para chegar até os Estados Unidos em uma viagem de quase um ano. Quando chegaram à fronteira dos Estados Unidos, o presidente ainda era Joe Biden, e as políticas migratórias mais duras associadas a Donald Trump ainda não haviam sido retornadas. Portanto, na tentativa de chegar ao território estadunidense de forma legalizada, a família viveu por 11 meses no México, mas visto de permanência ou de refúgio não foram concedidos. Então, pai, mãe e 5 filhos optaram pela travessia ilegal.
Ficamos esperando por muito tempo para tentar entrar legalmente nos Estados Unidos por meio do CBP, ONI, que era um aplicativo para solicitar a entrada de residência ou refúgio. Porém, desde que Trump chegou, esse aplicativo só foi suspenso, contou o pintor. A chegada aos Estados Unidos ocorreu em agosto de 2025, depois de atravessar ilegalmente a fronteira com o México com apoio de coiotes. No Texas, foram capturados pela patrulha de fronteira e ficaram 17 dias detidos em um centro destinado a famílias administradas pelo ICEA. Com o apoio de um advogado, conseguimos o direito de aguardar pelo pedido de refúgio em liberdade, porém pai e mãe precisam usar tornozeleira eletrônica e se apresentar rotineiramente aos oficiais de imigração quando solicitado. O local escolhido pela família para viver foi Denver, capital do estado do Colorado, na região central dos Estados Unidos. Lá se instalaram em uma comunidade composta por afegãos. A esposa de 37 anos estava grávida de 8 meses quando chegaram aos Estados Unidos. Ocorreu a filha mais nova hoje, com 4 meses, nasceu nos Estados Unidos, o que levou a família a crer que a sonhada cidadania estadunidense pudesse ocorrer. No entanto, um dos primeiros decretos de Donald Trump tentou restringir o reconhecimento da cidadania automática para filhos estrangeiros nascidos no país, assim como familiares e amigos que foram para os Estados Unidos. Os abaixes tinham o sono de prosperar em solo estadunidense, aonde acredita ter mais oportunidade de emprego, acesso à educação e qualidade de vida do que em outras partes do mundo. Jafar Abbas ainda tem a expectativa de um dia poder retornar aos Estados Unidos. Nós gostaríamos sim, se houvesse a possibilidade de ir legalmente ao futuro, mas de forma ilegal ou por meio de atravessadores, nunca mais, disse. A família Abbasi hoje vive no Brasil com visto de residência em uma comunidade estrangeira de diferentes nacionalidades e conta com a ajuda de custos de amigos que ficaram nos Estados Unidos, que compadeceram com a forma de como foram deportados. O estado emocional deles, filhos e esposa, está muito abalado, especialmente o da minha filha mais velha, que está deprimida, contou o pai. Não falta comida e algumas roupas puderam ser compradas. Quando retornaram ao Brasil, depois de recomeçarem tantas vezes a vida em tantos lugares diferentes, a expectativa agora é que o pai consiga arrumar um emprego para que eles possam mudar de casa e matricular as crianças em uma escola. Assim que ficar definido onde e em qual região iremos morar, enviaremos as crianças para a escola, disse Jafar Abbasi.